Por fim, vamos analisar o artigo de William T. Littlewood, à Universidade de Swansea, no Reino Unido, para discutir algumas críticas ao modelo de Krashen e também como essa teoria pode ser aplicada no praticar educacional. O artigo apresenta o caso da professora Walters, que ensina francês em uma escola. Os alunos de sua turma não precisam do francês no cotidiano e, além disso, não demonstram muito interesse em aprender a língua. No entanto, as teorias de Krashen foram desenvolvidas principalmente pensando em aprendizes motivados, que vivem em contextos nos quais a segunda língua é necessária para a comunicação diária. Por isso, o artigo levanta a seguinte questão: será que a teoria de Krashen realmente funciona no contexto real da escola? É justamente essa relação entre teoria e prática que o artigo procura discutir. Primeiramente, na hipótese da aquisição e aprendizagem. A escola onde a professora Walters trabalhava seguia uma visão mais tradicional de ensino, baseada na ideia de que a língua deve ser aprendida através do estudo da gramática e da repetição. No entanto, a ideia de Krashen de que uma língua estrangeira pode ser adquirida por meio de um processo natural e espontâneo foi algo extremamente revolucionário para ela. O artigo afirma que, a partir da noção de aquisição, a professora Walters começou a perceber que o seu papel como professora estava mudando profundamente. Ou seja, o professor deixa de ser apenas alguém que controla a aprendizagem e passa a ser alguém que cria um ambiente onde a aquisição de língua possa acontecer naturalmente. Em seguida, na hipótese da ordem natural, os erros dos alunos passam a ser vistos não como fracasso, mas como parte do próprio processo de aquisição da língua. Antes, a professora Walters acreditava que quando os alunos erravam, isso significava que sua forma de ensinar não tinha sido boa. Porém, o artigo explica que os erros fazem parte do desenvolvimento natural da linguagem e não representam necessariamente uma falha. Assim, essa hipótese mostra que não apenas os alunos, mas também os próprios professores podem se libertar de pressões desnecessárias, criando um ambiente de aprendizagem mais positivo e construtivo. Além disso, na hipótese do input, afirma-se que a verdadeira aquisição acontece quando o aprendiz entra em contato com um input compreensível. We acquire language in one way and only one way, when we understand messages. We call this comprehensible input. Essa ideia teve um grande impacto para a professora Walters, porque em uma sala com mais de 30 alunos, era praticamente impossível oferecer oportunidades suficientes de output para cada estudante. Ou seja, a teoria de Krashen também ajudava a reduzir a pressão e a tensão do professor, como a necessidade de fazer todos os alunos falarem o tempo todo, corrigir constantemente todos os erros. No entanto, ao mesmo tempo, o artigo também apresenta algumas críticas à teoria de Krashen, principalmente questionando-se se aquisição e aprendizagem realmente podem ser separadas de forma tão clara, se o monitor realmente existe, e se apenas o input seria suficiente para que a aquisição aconteça. Em resposta a essas críticas, Krashen não nega completamente a importância da interação, do output ou do estudo da gramática. No entanto, ele não considera esses elementos como o fator central da aquisição da língua. Segundo Krashen, a essência da aquisição de segunda língua está na compreensão do input compreensível. Ou seja, ele acredita que as pessoas não adquirem uma língua simplesmente por falar, mas principalmente por compreender uma linguagem com significado. A produção oral pareceria como consequência natural desse processo. Além disso, Krashen afirma que a interação não de aquisição por si só era importante porque cria oportunidades para receber input compreensível. Por isso, ele defende que a aquisição também pode acontecer através da leitura ou da televisão. Por exemplo, mesmo sem a presença de uma conversa totalmente interativa. Por fim, sobre a hipótese do filtro afetivo. Na turma da professora Walters, esse autofiltro afetivo era um dos maiores problemas. Os alunos não tinham interesse em aprender francês e assistiam às aulas sentindo tédio, ansiedades e desmotivação. No entanto, o artigo explica que ao mudar as abordagens das aulas, por exemplo, não tratados os erros de forma excessivamente negativa, valorizando a comunicação com significado.
e criando um ambiente em que os alunos possam participar com mais segurança, existe a possibilidade de os estudantes desenvolverem uma atitude mais positiva em relação à aprendizagem da língua. Assim, o artigo não apresenta a teoria de Krashen como uma verdadeira absoluta, uma forma de representar o ensino de línguas a partir de uma nova perspectiva educacional. Eu tentei aplicar a teoria de Krashen nas minhas próprias aulas de inglês. Para muitos alunos, a aula de inglês significa apenas fazer o exercício do workbook, resolver atividades de listening, seguir o material didático, verificar o que está certo ou errado. Por isso, às vezes, para possível receber alunos apenas esperando o tempo da aula passar. Então, em uma das aulas, eu decidi fechar o material por um momento e realizar uma atividade de dramatização relacionada ao tema estudo naquele dia. A atividade consistia em os alunos se retornarem, repórter-se, entrevistarem os colegas como se eles fossem celebridades. O conteúdo estudado naquele momento era o pretérito perfeito composto, uma estrutura muito usada em entrevistas reais. Eu coloquei música e pedi para os alunos interpretarem como se realmente fossem aquela pessoa. E então os alunos começaram a usar o inglês de forma muito natural, falado com bastante fluidez. Nessa experiência, senti muito fortemente a presença da hipótese do input compreensível de Krashen. Os alunos não estavam apenas memorizando regras gramaticais, mas usando o pretérito perfeito composto dentro de uma situação em significado. Também percebi uma forte relação com a hipótese do filtro afetivo. Como a atividade era mais leve, criativa e divertida, os alunos pareciam muito mais relaxados e menos preocupados em errar. Além disso, os alunos estavam mais focados em se comunicar do que em estudar gramática. Por isso, acredito que essa experiência estava mais próxima da ideia de aquisição do que de aprendizagem consciente. Por outro lado, como os alunos aprenderam também através da fala e da interação, ele também sentia a importância do output. Por isso, acredito que talvez a teoria de Krashen sozinha não explique completamente todo o processo de aprendizagem de línguas, sendo importante relacionar também com outras teorias. Os próprios alunos ficaram muito felizes com as atividades e, no final, acabaram adquirindo naturalmente uma nova estrutura gramatical. Inclusive, eu tenho vídeo dessa experiência. Have you ever won a Oscar? Yes, Do It Con is my last movie and it wins an Oscar. And I win an Oscar too, like the best actor of the year. Além disso, para mim, como professora, também foi uma experiência muito positiva. Em vez de ensinar em um ambiente pesado e cansativo, pude realizar uma aula mais ativa e criativa. E foi muito gratificante ver os alunos participando de forma tão positiva. Por fim, percebi que aplicar as teorias aprendidas na universidade, a prática real me ajudou a compreender essas teorias de maneira muito mais profunda. Talvez esse próprio processo de conectar teoria e experiências também seja um forma de input compreensível.